em outros endereços. True Skate, para jogar? Bom galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Miguel. E hoje eu vou jogar True Skate. Vai ser um vídeo do jogo de skate True Polícia de Skate. Paraná suspeita que o motorista daquele ônibus que capotou ontem no interior do estado tenha dormido na direção. Infelizmente, 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas neste grave acidente. A perícia vai avaliar se o sistema de freios do ônibus estava funcionando no momento do acidente e conferir itens como cinto de segurança, tacógrafo e revisões. O acidente foi na madrugada de ontem na BR-277 em Fernandes Pinheiro, no Paraná. O ônibus levava 54 passageiros e estava há quase 10 horas na estrada desde que saiu de Florianópolis, em Santa Catarina. O delegado responsável pela investigação disse que vai apurar se durante o trajeto foi respeitada a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determina descanso de 30 minutos a cada 4 horas de condução de veículo rodoviário de passageiros. Ele já ouviu sobreviventes e o motorista. O que nós apuramos até então é que, devido a circunstâncias que ainda vamos apurar nas investigações, ele adormeceu na direção do veículo e perdeu o controle, vindo ocasionar o tombamento. Hoje de manhã, os corpos de 3 vítimas que estavam aqui no Instituto Médico Legal de Curitiba foram transferidos para serem entregues aos parentes em Ponta Grossa, no interior do estado. Alguns sobreviventes chegaram hoje de madrugada em Foz do Iguaçu, que seria o destino final da viagem. Uma coisa muito de repente, assim, difícil até de lembrar, de comentar. Eu mesmo não quero lembrar dessa cena, sabe? Um trauma é difícil de superar e muita gente ficou sem comunicação, sem contato, seu celular se perdeu ali no meio do acidente e aí essas famílias conseguiram se reencontrar finalmente agora. Um alagamento que começou ontem à noite ainda provoca interdição na rodovia Regis Bittencourt, que é a principal ligação entre São Paulo e o sul do Brasil. O bloqueio nos dois sentidos fica na altura da cidade de Muito bom. região metropolitana de São Paulo. Pra fazer o corrimão, Rafael Irrara, que é assim, ó. avisa pra gente como é que está a situação. Você segura na Rafael, tela, bem-vindo, boa tarde. aí, Você pode mostrar pra aí, gente ó, aí de cima, por favor. que ele vai. Petralho, obrigado, boa tarde pra você. Eu mesmo já Boa tarde a aprendi, ó. todos que acompanham o jornal hoje. A gente está sobrevoando exatamente o ponto do alagamento. Vamos lá para baixo, então, para mostrar que tem motoristas de carros, de caminhões, motociclistas que estão enfrentando a água barrenta que continua tomando conta dos dois sentidos. Mais cedo, quando o nível estava mais alto, alguns veículos acabaram ficando no meio do caminho. Agora chama a atenção da gente que não tem ninguém trabalhando para drenar a água, pelo menos nesse ponto aqui. Vamos abrir a imagem para mostrar a situação do trânsito. O trânsito que ficou ruim por horas, agora está melhor. E sabe por quê? Porque há bloqueios em outros pontos da Daqui a pouco eu vou ter que botar esse celular aqui pra carregar, gente. Porque esse daí descarrega. Rodovias que desembocam na Regis estão travadas. Só no trecho oeste do Rodoanel, para dar um exemplo, Rodoanel que é uma via que conecta várias estradas que cortam a Grande São Paulo, são 16 quilômetros de anda e para. Tem gente que está presa em engarrafamento dentro do carro, do ônibus, do caminhão, desde a noite de ontem nessas outras vias, e gente que ficou presa aqui na Regis. A Natália Ariete preparou uma reportagem que você acompanha agora. Estamos na ponta nova na BR. Carro para todo controlado. A principal ligação de São Paulo com o sul do país passou a madrugada interditada nos dois sentidos. Infelizmente, é isso que você está vendo aqui, né? Esse caos total e preso aqui há 3 horas já. Eram 7 horas da noite quando a chuva atingiu a região metropolitana e inundou a rodovia Regis Bittencourt, no quilômetro 276, na cidade de Embu das Artes. Este carro caiu num buraco. As 3 pessoas que estavam dentro dele conseguiram se salvar. Uma passageira saiu pela janela. O motorista conseguiu sair e salvou a outra mulher. O veículo foi afundando aos poucos. Às 8 horas da manhã, as filas de congestionamento chegavam a 6 quilômetros no sentido da capital paulista. Agora são 10 horas da manhã, ou seja, há 15 horas a rodovia Regis Bittencourt está interditada nos dois sentidos. Muitos motoristas de carros pequenos, mais baixos,
continuam por aqui aguardando. Apenas alguns caminhões maiores se arriscam a passar, mas alguns acabam ficando no caminho também. Este ônibus ficou preso no alagamento. A repórter Fernanda Eunor, do Bom Dia São Paulo, conversou com os passageiros. Sabe desde que horas eles estão parados? Desde as 8 horas da noite de ontem. Então tá motorista e outros passageiros lá dentro, sem saber o que fazer, porque eles também não querem se arriscar. Só às 10 horas da manhã, um guincho chegou e as pessoas foram resgatadas. O Lapo trabalha num posto de combustível e orientou os motoristas durante toda a madrugada e boa parte da manhã. E do Pedaleria. Por isso, Seu Olavo, apareceu alguém da polícia, da concessionária para orientar? ninguém. Só valeu um espaço na frente lá. Desde 2008, este trecho da BR-116 é administrado pela Arteres. Em nota, a concessionária disse que atua desde ontem à noite para sinalizar e orientar os motoristas sobre o bloqueio na rodovia. O secretário de Obras de Embu das Artes diz que a prefeitura está desde ontem tentando descobrir o que causou a inundação. Existe uma madeireira, parte do galpão dele cedeu, tá? E obstruiu parte do córrego. E a gente está com a equipe lá da Defesa Civil retirando esses entulhos do córrego para que a gente tente também escoar essa água aqui para que ela vá embora o mais rápido possível. Acreditamos que esse seja um dos problemas que a gente está tendo aqui no local. O vice-prefeito da cidade disse que a solução também depende da Arteres. A Arteres, infelizmente, só chegou hoje pela manhã. Compete à Arteres a concessão aqui da via. E a prefeitura está dando um apoio para resolver esse problema que, infelizmente, nós temos sofrido muito com esses alagamentos aqui na região. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie diz que a falta de medidas de drenagem diante da urbanização das cidades explicam cenas como essas. Com a rodovia projetada há muitos anos, o que acontece? Encontra as galerias, as tubulações ainda dimensionadas provavelmente por uma situação antiga, sem considerar esse aumento da impermeabilização do solo. Aí o que acontece é essas estruturas hidráulicas, simplesmente elas não suportam mais esse acréscimo de vazão. Não é possível que Estou fazendo uma bagunça assim, aí eu vou arrumando, vem lá pra cá. A Lívia vem, os cantos de limpar. Não é possível que uma rodovia desse porte, a gente observe e veja as pessoas completamente abandonadas ali no meio do alagamento, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem que ninguém faça nada por elas. Nós somos atrás aí de todos os envolvidos nessa situação. Então vou começar aqui com você. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que um muro cedeu, atingiu a galeria de drenagem, comprometendo o escoamento da água. A NTT diz ainda que isso está fora da área de concessão, mas que a concessionária e a prefeitura de Embu das Artes analisam o local e o que fazer. A concessionária Arteres afirmou que a solução para os alagamentos depende de obras fora do trecho de concessão. Em relação à demora para resgatar as vítimas do alagamento, a Polícia Rodoviária Federal diz que está no local para garantir segurança e orientar o trânsito. Os bombeiros disseram que receberam uma chamada, acionaram a concessionária na madrugada e socorreram as vítimas. Mas você viu aí na reportagem, você viu nas imagens ao vivo aéreas, que as pessoas estão isoladas, esperando que as autoridades façam alguma coisa por elas. A Arteres tem que se mobilizar, prefeitura, autoridade, polícia, uma força-tarefa para drenar essa água, liberar essas pistas e dar todo o suporte necessário para as pessoas. Não é possível que a Rede Bittencourt esteja passando por isso há tantas horas. Moradores do interior de São Paulo tentam recuperar o que foi atingido pelo temporal de ontem. Moniele Nogueira acompanha a situação e fala ao vivo aqui comigo. Moniele fala de Sorocaba. Moniele, bem-vinda, boa tarde. O que é que aconteceu por aí, hein? Oi, Dani, muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando a gente. Pois é, um forte temporal atingiu a cidade hoje. Amanheceu chovendo, agora deu uma trégua. Então, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Defesa Civil conseguem trabalhar com mais tranquilidade para restaurar todos os danos que foram deixados por essa tempestade. O Geraldo Camargo vai mostrar para vocês que algumas ruas, como essa daqui, por exemplo, em que nós estamos, tem água ainda acumulada e as equipes estão trabalhando. Isso porque ruas e avenidas se transformaram em rios
veículos ficaram no meio da água, casas foram invadidas pela enchente, pelo menos 50 famílias tiveram que buscar abrigo em casas de amigos e também de parentes, segundo a prefeitura. De acordo com o CEMADEM, choveu cerca de 60 milímetros entre ontem e hoje. Somando todo o mês de janeiro, são 414 milímetros. A prefeitura decretou situação de emergência aqui em Sorocaba. Segundo a Defesa Civil, este volume de água é o maior dos últimos 10 anos e que moradores de bairros diferentes aqui de Sorocaba tiveram que enfrentar estes alagamentos. Agora, no período da tarde, gradas serão enviadas pelo governo do estado de São Paulo para ajudar